Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aqui na administração, falando sobre comunicação. Agora a gente vai falar sobre duas estruturas de comunicação, a estrutura formal e a estrutura informal. Assim como as estruturas organizacionais, que a gente estudou lá em organização, a gente também, dentro da área de direção, falando de comunicação, tem dois tipos de comunicação, a comunicação formal e a comunicação informal. A comunicação informal, pessoal, é a menos rígida, é aquela que acontece nas estruturas informais, nos seus amigos, nos seus relacionamentos. Perceba, ela é mais flexível, ela não exige nenhuma espécie de burocracia. É aquilo que acontece quando você está se comunicando com um amigo, é aquilo que acontece quando você está se comunicando com algum familiar. Não existe meios obrigatórios de comunicação, não existe formas obrigatórias de comunicação e principalmente não tem nenhum sentido. Quando eu falo a palavra sentido, você vai lembrar dos sentidos aqui da ascendente, descendente, vertical e horizontal da comunicação formal. Então a comunicação informal é aquela mais simples, certo? A comunicação formal, por sua vez, é aquela que acontece dentro das organizações de trabalho. Ela é balizada pela formalidade das comunicações, certo? Dentro da administração pública, principalmente, a gente tem a redação oficial. Que tipos de estruturas nós utilizamos para se comunicar dentro do órgão, fora do órgão? A lei, pessoal, a lei é um tipo de comunicação formal, que as estruturas legiferantes utilizam, que as estruturas da administração pública utilizam. Determinada estrutura acabou de lançar uma instrução normativa. É um tipo de comunicação formal sobre determinada atitude de determinada organização pública, certo? E você percebe, como muito bem deve ter sido explicado pelos professores aqui da editora, que uma lei tem uma certa estrutura, que uma lei tem uma certa regra, tem uma forma de ser escrita, de ser pensada e de ser depois divulgada, obedece prazos. Então, a estrutura da comunicação formal ela é mais rígida. E além de ser mais rígida, compreende sentidos. Esses sentidos podem ser horizontal ou vertical. Horizontal você entende entre os departamentos. E vertical você entende entre as estruturas e os níveis hierárquicos. Aqui na nossa pirâmide, estrutura plano estratégico, plano tático e plano operacional. Quando eu comunico entre operacional e tático, tático e estratégico, eu utilizo uma comunicação vertical. Quando eu comunico dentro de estruturas do plano operacional ou do plano tático ou do plano estratégico, na mesma estrutura, no mesmo nível, eu utilizo comunicação horizontal, certo? E essa comunicação vertical, ela pode ter dois comportamentos, um comportamento ascendente, ou o que a gente chama também em provas de bottom up, ou uma comunicação descendente, ou uma comunicação descendente, que a gente chama de top down. Então, ascendente do nível mais baixo para níveis mais altos, ou descendente de níveis mais altos para níveis mais baixos. Ascendente, nome bonitinho, bottom up, bottom base up, sobe, e top down, quando eu saio do descendente, ou seja, de um nível mais alto para um nível mais baixo, top down, topo down, desce, certo, galera? Tranquilo isso aqui. Qual que são as principais questões que aparecem relacionadas a essas temáticas? Tentar confundir estrutura formal e estrutura informal, pessoal, é muito simples de você compreender que existe uma intersecção. Vamos supor que você está dentro de uma estrutura de trabalho. Quando você for se comunicar com o seu colega de trabalho dentro de uma estrutura formal, você vai utilizar e-mails formais,
você vai utilizar formas de comunicação formalizadas. Então você está aqui dentro dessa estrutura, pode ser horizontal, pode ser vertical, essa vertical pode ser ascendente como pode ser descendente. Agora, se você está num momento de descontração e está se comunicando com fulano ou ciclano, não existe sentido, não existe horizontalidade ou verticalidade, ascendência ou descendência nessa comunicação. Existe simplesmente um processo de comunicação. Muito comum em prova eles confundirem. Um irmão falando com outro irmão dentro de uma estrutura informal é uma comunicação horizontal, já que os dois estão no mesmo nível? Não, pessoal, de forma alguma, porque não existe família, é uma estrutura de relacionamento, não é uma estrutura formal. Pai com filho não é uma estrutura descendente, é uma comunicação informal. O que pode haver entre as partes é um respeito, claro, deve haver respeito entre as partes, mas não necessariamente, uma relação de ascendência ou descendência dentro de uma estrutura de comunicação formal, certo? Para diferenciar, a formal é mais rígida, exige regras, e informal, menos rígida, menos burocratizada, mais simples, não tem tantas regras, certo? Você pode se comunicar da maneira que você quiser, certo? Claro que aparece mais em prova, obviamente, estrutura formal, principalmente esse papo de vertical, ascendente, descendente, bottom-up ou top-down, certo, pessoal? Um grande abraço e continue com a gente. Valeu!